investir na bolsa ou empreender? Quais desses dois caminhos podem nos levar à tão sonhada liberdade financeira mais rápido? Nesse vídeo eu quero te mostrar que existe prós e também existe contras nos dois caminhos. Então, antes de falar sobre esse assunto, eu te peço aquele favor, como sempre. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Já somos 228 pessoas e caminhando aí rumo a 300 inscritos. Eu já quero de antemão te agradecer. Então vamos lá. Quais são as vantagens de você investir na bolsa? Primeira vantagem, barreira baixa de se entrar. Quando nós falamos sobre o mundo dos investimentos, você acredito que já sabe que existem empresas que elas custam R$5, outras custam R$8, R$9, R$10. Então, a barreira para começar a investir, ela é muito pequena. Diferentemente de uma pessoa que vai montar um negócio, seja ele formal ou seja ele informal, na maioria das vezes essa pessoa ela precisa de uma quantidade de dinheiro que pode fazer muita falta para ela. Raros são os empreendedores que começam com R$10. A maioria começa já com 400, 500, ou nós estamos falando também de um grande montante aqui de milhares de reais. Então, para você que está em dúvida se começa a investir ou não, a barreira realmente era pequena. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, você não vai precisar lidar com funcionários e nem tampouco a parte burocrática de uma empresa. Vocês sabem que a parte mais sensível de quem vai começar a empreender é a parte humana. Adoecer, pode acontecer uma fatalidade, ou sendo várias variáveis podem acontecer. E também você pode começar contratando funcionário e esse funcionário pode te dar muita dor de cabeça. Agora, se você optar para começar a investir, essa é uma das vantagens. Você não vai precisar se preocupar com documentação, com papelada, nem lidar com funcionário. Por quê? A partir do momento que vocês compraram bons ativos e colocaram na carteira de vocês, os responsáveis por queimar a mufa, ou seja, por pensar, são os gestores, são aqueles que estão à frente dos fundos imobiliários ou também os CEOs que estão de frente a algumas empresas que vocês já colocaram na carteira de vocês ou irão colocar. Então essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem é que o dinheiro ele vai trabalhar para você com o tempo. E aqui nós estamos falando de renda passiva. E o que vem a ser renda passiva? Renda passiva é aquela renda que cai na sua conta todos os meses, ou dependendo aí do cronograma a qual você colocou seus ativos para fazer pagamento para você, cai sem você fazer força. Ou seja, você comprou vários ativos, sejam fundos imobiliários ou sejam ações, e essas ações pagadoras de dividendos, elas vão te pagar todos os meses. Isso é renda passiva. Você não vai precisar de fazer mais nada depois que você já montou o seu portfólio de ações e também de fundos imobiliários. Agora, diferente de hoje, talvez você seja alguém que a sua renda ela é completamente ativa, ou sendo, se você deixar de trabalhar, não tem dinheiro. E isso a maioria dos brasileiros, eles infelizmente olham apenas para a renda ativa e tem muito pouco conhecimento da renda ativa. Eu te falo por experiência própria. Eu fui alguém que já valorizei muito a força do meu braço, sendo gerar dinheiro através da renda ativa, e não entendia nada. Na verdade, nunca tinha ouvido falar sobre essa tal de renda passiva. E essa é uma grande vantagem. Enquanto você estiver dormindo na companhia do seu filho, na companhia da sua esposa, viajando, os seus dividendos irão cair todos os meses lá na sua conta. É uma maravilha. Agora, quando nós olhamos para o mundo
dos investimentos, talvez pode surgir uma dúvida na sua mente, e a dúvida pode ser: então, Nelson, quais são as pessoas que já ficaram milionárias investindo na Bolsa de Valores? Não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, existem várias pessoas que já são milionárias por investirem dinheiro na Bolsa. E uma delas é um brasileiro chamado Senhor Luiz Barsi. Ele é o investidor CPF que tem mais dinheiro na Bolsa brasileira. E quando eu falo dinheiro, é muito dinheiro. Até no ano aí de 2024, quando fizeram a contabilidade de quanto de dividendo ele recebia simplesmente R$ 1.015.000 por semana, por quinzena, por mês. Não, por dia. É isso mesmo, vocês acabaram de ouvir. 1.015.000 por dia de dividendos. Agora, não só o senhor Luiz Barsi, sendo brasileiro, que tem essa marca, mas também lá nos Estados Unidos tem o famoso Warren Buffett, é um investidor da Bolsa de Valores, que ele também ganha milhões e milhões de reais por dia por causa dos seus investimentos na Bolsa de Valores. E essas são algumas vantagens. Então, quais são as desvantagens de se investir na Bolsa de Valores? Uma delas é a demora para ficar milionário. Tanto o senhor Luiz Barsi, tanto o Warren Buffett são dois investidores que demoraram anos, demoraram décadas para ter o patrimônio a qual eles têm hoje. É lógico que quando nós olhamos eles hoje como referenciais para que nós continuemos a investindo, muitas pessoas pensam que isso aconteceu de um dia para o outro. O senhor Luiz Barsi, ele já investe mais de 60 anos na Bolsa de Valores e de igual modo também o Warren Buffett também investe já tem muitos anos. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em lidar, com coisas a longo prazo, para você talvez não seja uma vantagem você começar a investir na Bolsa de Valores. Outra desvantagem é, se você é uma pessoa que não é disciplinada no que diz respeito a aportar parte do seu pagamento ou da sua renda todos os meses na Bolsa de Valores, você não vai se dar bem investindo na Bolsa. Por quê? Vocês vão de convir comigo que além de nós termos que aportarmos X valores todos os meses, nós ainda reinvestimos aquilo que cai na nossa conta na corretora. Então, se você é uma pessoa que não tem essa disciplina, não, primeiro eu vou receber o meu pagamento, primeiro eu preciso me pagar e depois eu vou pagar aquilo que eu devo. Se você não tem essa disciplina, a Bolsa de Valores também não é para você. E a terceira desvantagem é a oscilação do mercado financeiro. Quando nós falamos sobre Bolsa de Valores, você precisa entender que nós estamos falando sobre renda variável, ou seja, você que aporta lá, você vê muitas das vezes o seu patrimônio lá em cima, mas também você vê o seu patrimônio lá embaixo, ou seja, fica oscilando. Então, se você é uma pessoa que não tem estômago para encarar essa oscilação do seu patrimônio, talvez o mundo dos investimentos não seja para você. Agora, entenda bem uma coisa, o jogo da Bolsa de Valores é um jogo para longo prazo, é um jogo que exige disciplina de quem vai começar. Agora eu quero te falar quais são as vantagens e as desvantagens de começar a empreender. Primeira vantagem, você pode ter um crescimento muito rápido. Diferente de trabalhar no CLT, a qual você tem um teto sobre a sua cabeça, empreender você não tem teto. Quem vai fazer, o seu teto, na verdade, é você. Quando eu comecei a empreender há um ano e uns quebradinhos atrás, eu comecei com R$ 400, vendendo brigadeiros gourmets e também palha italiana. E pasmem, no primeiro dia que nós saímos para começar a vender, nós já conseguimos arrumar R$ 846 em apenas 3 horas de trabalho. Então, não ganharia nunca isso em nenhuma diária minha, sendo eu técnico de segurança do trabalho, sendo eletrotécnico. Agora, quando eu comecei a empreender, consegui ganhar esse montante. Então, essa é uma vantagem. Você pode crescer muito rápido e tomar uma proporção que nem meio vocês podem imaginar. Segunda vantagem,
quem está no controle é você. Diferente do mundo dos investimentos, você não está no controle do seu dinheiro. A partir do momento que você fez o seu dever de casa, comprou, né, bons ativos, na verdade, quem vai administrar esses ativos não são vocês. O dinheiro de vocês vai estar, né, empregado nos fundos imobiliários, nas ações, nos ETFs a qual vocês compraram. Então são os gestores dessas empresas que vão, né, ali alocar o dinheiro de vocês aonde convém a eles. Agora, se tratando de empreender, já é diferente. Você que está no controle, você que vai decidir, né, o que você vai comprar, o que você vai vender, porcentagem você vai ganhar, o quanto você vai alocar. Então, essa é uma das vantagens de começar a empreender. E outra vantagem é a escalabilidade. Você não só pode crescer, como falei no primeiro ponto, mas também você pode escalar os seus ganhos de uma maneira exponencial. E como? Você pode pegar o conhecimento que você tem, ou um produto que você, né, desenvolveu, ou um produto que você vai vender, e você pode lançar tudo isso no mundo digital, ou criando, né, um infoproduto, ou aprendendo a vender, né, na Shopee, né, na Amazon, em outros marketplaces que existem aí pelo mundo, e você pode escalar numa velocidade. Por quê? Porque a internet é um lugar onde se faz a maior quantidade de milionários de forma, né, rápida, de forma abrupta. Então essas são algumas vantagens de começar a empreender. E talvez você também me pergunte, Nelson, existe pessoas aqui, né, no Brasil e fora do Brasil que começaram a empreender e hoje são milionários? E com certeza você conhece muitas delas. Uma delas aí é o Silvio Santos, que acabou de falecer alguns meses atrás. É um camarada que ele começou a empreender, né, vendendo lá, né, suas canetas lá no Rio de Janeiro, e ele ficou rico, ficou, né, milionário. E outra pessoa, quando nós olhamos, né, para a área do empreendedorismo, tem o Flávio Augusto, Geraldo Rufino, Thales Gomes. Existem muitas pessoas que através do empreendedorismo hoje são pessoas milionárias. Então essas foram vantagens. Agora, quais são as desvantagens de começar a empreender? Primeiro, risco de falência. Só no ano de 2025, mais de 741 mil CNPJs pediram falência. Então isso é um número exorbitante na nossa nação. Segunda desvantagem, exige muito tempo e muita dedicação. Há-se uma fábula na mente de algumas pessoas que nunca empreenderam, que é: eu vou virar patrão, então vou trabalhar, né, pouco. Hoje, como CLT, eu trabalho, né, muito. Na verdade, meu caro amigo, quando você, né, virar patrão, né, abrir o seu CNPJ, ou até de forma informal, você vai ter que trabalhar muito. Lembra que eu falei lá atrás sobre renda passiva e renda ativa? Se você não arregaçar as mangas, não tem pagamento. Diferente do CLT. O CLT, faça chuva ou faça sol, o dele está tranquilo. Agora, o patrão ou o empreendedor, ele que fica, né, segurando toda a carga emocional para tentar cumprir as suas responsabilidades em relação à folha de pagamento e seus funcionários. Então não pense que empreender você vai trabalhar pouco. Pelo contrário, vocês muitas das vezes vão ser os primeiros a chegar, vão ser os últimos a ir embora. Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é: você pode perder dinheiro investindo em um produto ou num serviço errado. A maioria das pessoas que começam a empreender, raras são as pessoas que acertam logo de cara. A maioria de nós vamos ajustando as coisas de acordo, né, com o tempo. Você pode começar com um produto, de repente aquele produto não teve boa aceitação em relação aos seus clientes, você pode começar oferecendo um serviço, de repente você vai precisar mudar, né, como você está oferecendo serviço, então vai havendo vários ajustes no processo, ou seja, na vida de quem empreende. E isso, de um lado, é muito bom, porque você, enquanto mais desafios tiver, vocês vão crescendo e também amadurecendo. Agora, por outro lado, isso causa
causa uma incerteza. Uma das classes que tem muita fé nesse Brasil de meu Deus é quem empreende, porque todas as coisas, infelizmente, na nossa nação contribuem para o empreendedor ele deixar de empreender. É uma carga tributária pesadíssima, é um governo que leva a maior parte da sociedade que vê, né, o empreendedor como ladrão, como malvadão, como explorador, e vocês vão precisar ter muito equilíbrio emocional para vencer, transpassar essa barreira até tudo dar certo. Então essas foram algumas vantagens e desvantagens, não só de quem investe, mas também de quem empreende. Agora, um conselho que eu quero dar para vocês é: comece a fazer as duas coisas. E por quê? Porque a maioria dos empresários que usam essas duas ferramentas, que é gerar, né, dinheiro através do empreendedorismo e multiplicar e proteger seu patrimônio através dos investimentos, esses homens eles se tornam pessoas não só milionárias, mas também eles conseguem, né, produzir uma renda ativa e uma renda passiva ao mesmo tempo, ainda que eles mesmo hoje não precisem mais colocar a mão na marreta ou no ponteiro, mas eles pegam parte do lucro que eles adquiriram através de empreender e eles aplicam na bolsa de valores, fazendo assim, né, uma construção de patrimônio, né, brutal. Então pense nisso. E eu quero te fazer uma pergunta antes de terminar esse vídeo. Você é uma pessoa que empreende hoje, investe, ou você só investe, mas não empreende? Você é CLT, mas pega parte do seu pagamento e está investindo na Bolsa de Valores. Eu gostaria de saber do posicionamento de cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui, te pedindo aquele favor, né? Como sempre, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E eu fui.